Bom, galera, meu nome é Jorge, sou professor de História e você está assistindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Na última terça-feira, dia 10 de novembro, a gente teve o lançamento de um dos games mais esperados do ano, que é o Assassin's Creed Valhalla. Como não podia deixar de ser, eu já estou aprontando uma série de vídeos aqui para o canal e lendo toneladas de coisas para eu poder comentar tudo que eu vou encontrando e de compartilhar isso com vocês ao longo dos próximos meses, porque acho que vai ser longo aqui o negócio. Bom, para a gente começar essa série e encontrar o rumo na tempestade, diante de tanta coisa que vem por aí, a gente conta com o Vegvizir, que vocês estão vendo aí na tela, um símbolo supostamente mágico que dava ao seu portador a capacidade de encontrar o caminho mesmo com condições climáticas adversas. O único problema é que ele só aparece textualmente descrito no manuscrito de Huld, que é lá do século XIX, ou seja, uns 800 anos depois da chamada Era Viking. Eu falhei miseravelmente em fazer uma referência aqui. E quer saber de uma coisa? Talvez seja até melhor assim. Melhor contar com a pesquisa historiográfica, com senso crítico e com apoio nas fontes, que são os nossos parceiros de sempre. Então, se segura aí na cadeira, aperta bem o seu cinto e partiola de história, gente. Falou! Bom, gente, a primeira cena do jogo é um relato da criação do mundo segundo os nórdicos. O game apresenta uma versão bem resumida, então acho que o melhor caminho é vocês darem uma olhada no vídeo que eu fiz sobre isso, usando um outro game que é o Jotun. Ficou bem detalhado e o mito é contado por inteiro lá. Eu vou deixar o link aí na descrição e aqui no card, beleza? Bom, a segunda cena do jogo é um banquete, com o jovem Eivor entregando um bracelete para um rei. Convém lembrar que os banquetes não são tão populares quanto eles parecem ser nos games e no cinema. Geralmente eles acontecem só em datas especiais, como os festivais de colheita, rituais religiosos, casamento ou quando acontece o retorno de uma expedição bem-sucedida. O banquete depende da riqueza do seu organizador, mas no geral come-se muito e muito bem, com carnes como porco, cabrito, peixe, vaca, cavalos, se fosse uma ocasião especial mesmo. A gente também tem vários tipos de frutas, castanhas e legumes, pão, manteiga, queijo e, é claro, grandes quantidades de hidromel e de cerveja. Alguns banquetes, como o do solstício de inverno, duravam cerca de 12 dias, indo cerca de 20 a 31 de dezembro para o nosso calendário atual. Bom, e como a gente vai vendo aí, a festa é feita na Longhouse, essa casa longa, bem comprida, como o próprio nome dela diz. A construção é o centro da vida comunitária entre os povos nórdicos. De forma geral, ela tem alguma coisa entre 5 e 7 metros de largura e o comprimento é altamente variável, como a gente vê aí nas fotos. Às vezes ela começa com 15, 17 metros e chega até 70, 75 metros de comprimento, beleza? O telhado podia ser de madeira, de palha ou de grama, com as paredes geralmente feitas de pranchas de madeira ou de galhos trançados cobertos por argila, não muito diferente do pau a pique que a gente conhece aqui no Brasil. O piso geralmente vai ser de terra batida, coberto por cinzas para absorver a umidade, e nos períodos frios mesmo era costumar colocar pele de animal no chão. A iluminação interna fica por conta das fogueiras, tanto para aquecimento quanto para o preparo de alimentos, e também tinha lamparinas abastecidas com óleo de fígado de bacalhau, óleo de baleia ou óleo de foca. A fumaça produzida escapa por aberturas no teto, mas ainda assim o cheiro devia ser bastante forte. Bom, enquanto a comilança vai rolando, os scouts, os bardos, seguem cantando. Esses caras são responsáveis pelo entretenimento, fazendo coisas como o duelo de rima, que é tipo um repente que tem aí no jogo, mas especialmente entoando as sagas dos combatentes valorosos, registrando e repassando a história oral do grupo e promovendo algum nível de coesão religiosa e social ao contar e recontar as histórias da mitologia. E por falar em mitologia, a gente aproveita aqui para fazer a transição para a visão que a Eivor tem depois de conversar com uma sacerdotisa. O uso de divinação e o consumo de substâncias variadas que levam a supostas visões é algo relativamente comum na história da humanidade.
diversas civilizações antigas e atuais possuem suas formas de contato com o divino, transe, êxtase, previsões do futuro e assim por diante. O game não mostra o que vai no preparo da Valka, mas a gente tem alguns registros históricos da semente da Iociamus niger, conhecida popularmente aqui no Brasil como meimendro. A gente está vendo aí uma caixa de broches do século X que pertenceu a uma mulher viking. Acredita-se que essa pessoa fazia algum tipo de magia chamada de Seder. No seu túmulo, além da caixa, foram encontradas as sementes de meimendro, amuletos e um cajado supostamente mágico. A parte interessante aqui é que essa planta é conhecida pelas suas propriedades psicoativas, que incluem coisas como alucinações e a sensação de voo. Essas sementes também podem ter sido usadas pelos supostos berserkers e pela nossa Ivor aqui nesse preparado. Bom, com ou sem alucinógenos, a gente precisa se debruçar sobre aquilo que ela viu enquanto esteve desacordada. Então vamos lá. O ponto principal aqui são as 3 Norns, ou seja, as 3 mulheres que têm como função tecer o destino das pessoas. A gente tem o passado, o presente e o futuro, respectivamente Urd, Verdande e Skuld. A primeira é uma anciã, a segunda é uma mãe e a terceira é uma jovem virgem. Skuld, inclusive, possui um símbolo especial, que é uma rede. Na imagem que a gente vê aí, a gente tem 3 grupos de 3 linhas que se cruzam, mostrando a maneira como o passado, o presente e o futuro estão interligados. Esse conjunto de linhas também possui dentro de si todas as possibilidades para formar as runas nórdicas. E falando nessa estrutura folhada do tempo, de presente, passado e futuro, é importante lembrar que para essa civilização o destino era tido como fixo e extremamente difícil de quebrar, como a gente vê nesse diálogo aí do jogo. A própria história dos nórdicos previa um final, o Ragnarok, para depois começar tudo de novo em um novo ciclo, completamente diferente do anterior. Bom, a próxima cena mostra o Sigurd, irmão mais velho da Eivor, e o interessante aqui é o lance do braço. Na mitologia nórdica e também em Star Wars, as mãos e os braços parecem ter uma importância especial. Bom, aqui vai a versão resumida dos nórdicos, não de Star Wars, dessa história. Os Asgardianos estavam cuidando do lobo Fenrir, filho de Loki, com Angrboda, para que ele não saísse por aí destruindo tudo, porque ele era extremamente faminto, tinha crescido demais e estava praticamente fora de controle. Tentaram acorrentá-lo 2 vezes, dando desculpa de que era um teste para sua força, mas o lobo quebrou ambas as correntes. Na terceira vez, usaram a corrente feita pelos melhores ferreiros entre os anões, tão leve e tão flexível que ela se parecia com um tecido. Fenrir o lobo suspeitou, mas se deixou acorrentar caso um dos deuses colocasse a mão em sua boca como garantia. O único deus que teve a coragem de fazer isso foi Tyr. E aí, como previsto, o lobo percebeu que essa corrente era diferente das outras, era forte demais e não conseguiu se soltar. Ele manteve a sua parte da barganha e arrancou a mão do deus Tyr. A corrente foi presa no fundo da terra ou sob uma enorme pedra do tamanho de uma montanha, dependendo da sua fonte, e uma espada foi posta na boca do animal, de modo que ele não pudesse mais fechá-lo. A sua raiva e a quantidade de saliva foram tão grandes que se formou um rio chamado Expectativa. Em uma das cenas que compõem o Ragnarok, o fim dos dias, o lobo se liberta e corre pelos mundos com a boca escancarada, matando a sua fome, devorando o sol e a lua e derrotando até mesmo Odin, o pai de todos. Bom, para a gente fechar, a gente tem que lembrar que há outras versões do mito também. Em uma delas, o sol e a lua são devorados por Skoll e Hati, e não pelo Fenrir. Esse tipo de coisa varia um pouco por causa da tradução e da fonte primária utilizada, porque afinal de contas a gente está falando de uma civilização onde a transmissão oral só foi registrada de forma escrita cerca de 2 ou 3 séculos depois. Bom, gente, depois de falar em comida, arquitetura, visões, destino, fim do mundo, acho que a gente pode ir ficando por aqui, né? Se você gostou desse vídeo e está na pilha para continuar vendo mais sobre o AC Valhalla, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e amigas, se inscreve aí no canal e aqui nos comentários aproveita para deixar uma pergunta. Vai que ela pode ser respondida em episódios futuros dessa série. Vai ser um prazer incorporar as dúvidas de vocês dentro da pesquisa e dentro do script, beleza?
Mais uma vez, meu nome é Jorge, sou professor de História. Se cuide aí todo mundo, abraços com devido distanciamento social e como sempre, racha de estudar, gente. Falou!